Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E aí a gente volta lá no Êxodos, capítulo 21, versículos 23 a 28. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém te ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar um dente do seu servo ou um dente da sua serva, o deixa ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Então, nessa passagem do Evangelho de Mateus, Jesus faz referência à parte lá de trás, onde Moisés nos ensinou naquela época em que o certo era revidar o mal da mesma forma que o mal tinha acontecido, como a gente viu. Era como se fosse um código civil daquela época. Moisés, então, ele trazia para a gente como resolver os problemas, os conflitos diários do pessoal naquela época. E ele pregava, ensinou que o certo era revidar o mal da mesma forma que ele tinha acontecido antes. Não é o nosso sistema atual. Nem na lei, nem em local nenhum nós ainda utilizamos ou deveríamos utilizar o mesmo critério. A nossa lei não permite que a gente faça isso que Moisés ensinou naquela época. Mas o que o Espiritismo, ou o que o Mestre Jesus nos ensina? Aqui no Evangelho de Mateus, ele já nos diz que não é mais como era antes. Então ele diz, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra. Então ele prega o amor, o perdão, o equilíbrio, a serenidade, a benevolência, quebrando aquele ensinamento anterior que a gente tinha. Então todos nós, em determinada vida, em determinado período, fomos ensinados em que o certo era revidar o mal com o mal. Então isso está em nós, de alguma forma, no nosso inconsciente, porque já passamos por essa fase, já tivemos isso, como também posteriormente fomos ensinados em que o correto é o amor, é o perdão, é o equilíbrio. Então tudo isso já está em nós. E aqui a gente tenta avançar um pouco mais com a luz que o Espiritismo traz sobre o que o Mestre Jesus já nos ensinava há 2000 anos atrás. A gente viu há 15 dias atrás que o mal, ele nos cerca. O mal barra ignorância, né? Ele nos cerca. Onde quer que a gente vá, o mal, a energia negativa, ele está ao nosso redor. Basta que a gente nos sintonize com o positivo ou com o negativo. Então a gente viu que o mal dentro de nós é uma escolha de cada um, mas estar cercado por ele não é. Devemos aprender a conviver com o mal, sem que ele tenha acesso a nenhum de nós. Isso é o que nós concluímos aí há 15 dias atrás. E o Mestre Jesus vem caminhando para que a gente possa acrescentar um pouco mais. Ele fala, não resistais ao mal. O que significa isso? Muitas pessoas, de forma maliciosa, tendem a dizer que ele concorda com o mal. Ou poderíamos dizer que ele diz para que a gente ignore o mal, ou até mesmo concorde com o mal. Mas não é bem esse o conteúdo da ideia que ele quis passar. Quando ele diz não resistais ao mal, não resista ao mal com o mal. Não haja da mesma forma que a ignorância ou o mal age conosco. Então ele diz, se o mal chega a cada um de nós, devemos dar a outra face. Ou seja, devemos usar de outros instrumentos, mas nunca concordar ou aceitar ou ignorar o mal, porque ele não agiu dessa forma. Então, a melhor forma de interpretar essa frase é pensar quais instrumentos eu tenho
para resistir ao mal que não seja o próprio mal. Porque historicamente a gente sabe que nós já tentamos revidar o mal com o mal e nunca deu certo. A gente já teve guerras, conflitos, mortes, são várias tentativas de justificar para que a gente resolvesse um problema através, muitas vezes, de um problema maior criado. Então, qual seria o instrumento, qual seria a melhor forma que nós teríamos para resolver os males que estão ao nosso redor? Seria através dos instrumentos que a espiritualidade nos dá, através da reforma íntima de quem nós somos, iniciando pelo perdão, iniciando pela paciência, pelo equilíbrio. Emmanuel nos fala que quando o mal nos atinge de alguma forma, na medida em que a gente parte para cima dele, como ele veio a nós, naquele momento a espiritualidade não está mais conosco. Então aquele que parte para o revide ou para a vingança, já não tem mais ligação nenhuma com a espiritualidade. Não porque ela não queira, mas porque o padrão mental e de energia impede que o seu mentor, que a espiritualidade, que qualquer energia positiva tenha acesso a cada um de nós. Então resistir ao mal com o mal já afasta, já bloqueia qualquer atuação da espiritualidade sobre nós. Então como a espiritualidade faria para nos auxiliar? Na medida em que a gente consegue ter paciência, em que a gente consegue ter serenidade para refletir, em que a gente consegue perdoar. Não partir para o revide, mas partir para uma reflexão, é o momento que a espiritualidade consegue nos auxiliar a encontrar um caminho, a encontrar uma solução, a encontrar uma oportunidade de resolver aquele problema que aparece para cada um de nós. Então aqui a gente percebe que naquela simplicidade daquela frase, não revides o mal, a gente vê que tem muita informação por trás de ligação com energias, de ligação com a espiritualidade, de sintonia energética que fica bloqueada automaticamente quando a nossa mente quer agir da mesma forma do que aconteceu antes. Então a gente sabe que toda tentativa de revidar o mal pelo mal, ela será mal sucedida. E o que a gente acaba por fazer é nos vincular àquele espírito que a gente julgava mal. Então pensem, uma determinada pessoa nos ofende. Eu posso ignorar, ir embora, posso perdoar, ir embora, posso ficar com raiva, mas calar, ir embora. Ou eu posso partir para cima daquela pessoa. Quando eu parto para cima daquela pessoa, eu crio um vínculo com ela. E esse vínculo faz com que eu tenha que nascer com ela. Imaginem o problema que eu crio em poucos instantes. Então a gente está no mercado, no trânsito, em qualquer local, e uma pessoa age de uma forma equivocada conosco, ou nos distrata, até de uma forma bem exagerada. Na medida em que a gente aceita aquela ofensa e parte para cima, estamos nos vinculando àquela pessoa, àqueles espíritos, àquela situação, o que nos obriga a ter que resolvê-la depois. O que nos vincula àquela energia, nos causando um grande transtorno posterior. Imaginem aquela pessoa que a gente já não tem uma boa expectativa dela. Criando um problema desse tamanho com ela, a gente é obrigado a nascer como irmãos, nascer na mesma casa. Ou, se o problema não é tão grave, ter que dividir um local de trabalho. Mas por que eu tenho que aguentar um colega tão chato desse? E ele pensa a mesma coisa da gente. Porque nos vinculamos anteriormente em outras vidas por determinadas situações. Então, para que a gente não tenha que renascer e passar por muitas situações novamente, seja em família, seja em vizinhança, em local de trabalho, a gente tem que não nos vincular mais a espíritos ou situações que sejam negativas. Para que nos vinculando a situações positivas, no futuro a gente encontre pessoas positivas. Então, na medida em que a gente participa de atividades que têm pessoas ligadas no bem, vamos fortalecendo os nossos elos para que no futuro a gente vá encontrando pessoas com essa energia,
com essa forma de agir, com essa forma de pensar. E assim a gente vê pessoas que passam pela vida bem tranquilamente, sem grandes obstáculos, porque colhem o que plantaram anteriormente. Colhem o resultado de uma mente equilibrada que plantaram anteriormente. Colhem ligações com vizinhança, amigos, parentes, colegas de trabalho positivos que se vincularam anteriormente. Então, o que nós temos hoje ao nosso redor é o resultado do que nós plantamos anteriormente, de como nós agimos. E muitas vezes nós nos vinculamos a essas situações através de vingança, através do revide, através da nossa forma de agir negativa, onde nos sentindo ofendidos, agredidos, prejudicados, violentados, onde o nosso orgulho nos dizia que somos melhores do que éramos tratados, ou que nosso direito era maior do que nos foi oferecido, a gente partia para cima buscando algo que não era nosso. E hoje a gente perde algo que é nosso para compensar. Mas eu trabalho e não consigo juntar as coisas. A gente está devolvendo parte do que nós tiramos. Mas eu tenho um emprego onde eu trabalho muito e ganho pouco. A gente já tratou disso. Tivemos anteriormente em situações onde a gente ganhava e não trabalhava. Então, se quisermos equilibrar as nossas vidas atuais e futuras, precisamos plantar, trabalhando com calma, buscando compreender os atritos que a gente tem diários na nossa vida, os atritos familiares, entender por que eles acontecem. Lembrando que não devemos virar as costas para o mal, virar as costas para os problemas. Mas o Mestre Jesus diz que nós devemos tratar o mal com o bem. Então, todo mal que nos chega, cabe a nós transformá-lo no bem. Toda ignorância que se aproxima de nós, cabe a nós esclarecimentos, orientação. Cada energia negativa que se aproxima de nós, cabe projeção de energia positiva. Então, cabe a quem já tem o mínimo de conhecimento sobre energia, sobre espiritualidade, mudar a situação do que se aproxima de nós. E assim nós seremos chamados de trabalhadores com a espiritualidade. É assim que nós trabalhamos. É assim que a espiritualidade nos usa como instrumentos de transformação. Porque o mal, como a gente já viu, ele está em todo lugar. Basta que eu tenha um pensamento negativo para que o mal esteja aqui, ou a ignorância. Basta que eu haja de uma forma violenta, desrespeitosa, para que energias negativas se aproximem daquele ambiente. Mas todos que estão naquele ambiente serão atingidos por aquela energia negativa? Depende. Quem concordar, sim, mas quem discordar, não. Aquele que entende, aquele que não se sente ofendido, aquele que sabe que aquilo movimenta energia negativa e não se vincula, se mantém equilibrado. Não importa o que aconteça ao seu redor. Então assim a gente compreende que o espiritismo, que a espiritualidade nos dá instrumentos de proteção, de equilíbrio, para que a nossa vida ela seja mais fácil. A nossa vida não precisa ter tantas dificuldades como a gente imagina. Muitas dessas dificuldades que nós temos atualmente poderiam ser evitadas com atitudes simples que a gente cometesse, buscando nos blindar contra as energias negativas, com atitudes e pensamentos diferentes dos que a gente tem. Então a gente vem para o templo, participa dos trabalhos, faz as limpezas, mas continua com os mesmos pensamentos e atitudes em casa. Então a gente limpa e contamina de novo. É a mesma coisa se aqui fosse uma ducha. A gente toma a ducha, sai lá fora e pula na lama de novo. A gente vem e limpa e pula na lama de novo. Porque a lama ela vem através da nossa mente. Então a gente sai lá, busca pensamentos negativos, lembra que tem raiva daquela pessoa, deseja o mal para aquela pessoa, todas aquelas energias voltam para nós de novo, porque a gente quer que ela volte. Porque nós desejamos que ela volte.
Então cabe a cada um de nós a parcela de responsabilidade de evitar os pensamentos negativos, ou pensamentos ligados a ideias negativas, para que a gente mantenha a nossa mente limpa, e assim a gente busque o equilíbrio das energias positivas. Então Emmanuel nos diz: enfrentar a crueldade com as armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Então vejam, os instrumentos que nós temos para resolver os problemas são todos de índole positiva. Mas o que acontece conosco? Eu sei disso, mas na hora lá dá alguma coisa, dá errado, que eu não aplico o que eu sei. Há muito tempo que a gente sabe disso. Há muitas vidas que a gente conhece a Bíblia, conhece o Evangelho de Mateus. Não é a primeira vez que a gente ouve essa lição. Mas por que não tem dado certo? Porque os espíritos inferiores, eles buscam em nós aqueles sentimentos e aquelas ideias negativas que nós já tivemos. Como nós vimos que nós aprendemos no Êxodo que o certo era revidar o mal com o mal, eles buscam em nós o que nós já fizemos anteriormente para que a gente use agora. Só que o Espiritismo prega a evolução. Obviamente que nós já fomos espíritos muito mais inferiores do que nós somos hoje, mas cabe a cada um de nós afastar o que nós aprendemos no degrau de baixo e seguir com as informações dos de cima. Então, à medida que a gente evolui, a gente tem que esquecer o de trás. Eu não sou mais um espírito que vive o mal pelo mal, mesmo que eu tenha aprendido isso antes. Então, muita coisa do que nós já aprendemos tem que ser deixada de lado para que o novo conhecimento possa fluir em nós. É aquela velha lição de que no copo cheio não cabe nada. A gente tem que tirar algo para colocar no lugar. Então, se queremos agir diferente, temos que afastar o que nós já aprendemos antes. E toda vez que a raiva vem, que nós somos ofendidos, que a gente passa por momentos de estresse, os espíritos inferiores vão buscar em nós aquilo que nós temos de mais inferior para que a gente tenha a possibilidade de usá-los atualmente. Só que nós não podemos aceitar isso mais, porque novas lições chegaram até nós, novas formas de proceder chegaram até nós. O nosso desejo é de ser diferente. Então, quando queremos ser diferentes, não podemos aceitar ideias antigas, nem que essas ideias brotem na nossa mente nos momentos mais inesperados. Então, aquela ideia que eu não quero mais, aquele pensamento, aquele comportamento que eu não quero mais, ele vai voltar nos momentos de raiva e de estresse. Mas nós não podemos deixar que eles voltem, porque nós queremos ser diferentes. E ter respostas positivas para atitudes negativas é algo muito novo em nós. E exige esforço para que a gente consiga. Para que a gente quebre o ciclo de repetição que a gente tinha anteriormente para um ciclo de repetição novo. Onde a gente saiba perdoar, onde a gente entenda que perder faz parte da vida, onde que nós nem sempre seremos os melhores, os mais bonitos, teremos a nota maior, seremos os mais bem-sucedidos. Tudo isso faz parte de compreender que o projeto de vida faz com que cada um tenha uma caminhada diferente um do outro. Até que a gente chegue no momento que entenda aquela passagem que Jesus nos diz, que a gente sabe, mas também tem muita dificuldade a entender que os últimos serão os primeiros. Para nós, os primeiros é que são os primeiros. Não é assim? O que tem a melhor nota é o primeiro, não o que tem a pior. O mais bonito é o mais bonito, não pode ser. O mais feio não pode ser o mais bonito. Mas isso é a lógica da matéria. A lógica espiritual não é assim. Porque aquele que tem evolução, ele é humilde a ponto de se manter discreto.
Aquele que tem consciência dos seus conhecimentos, ele se mantém discreto. Já aquele que tem dificuldades, aquele que se sente inferiorizado, aquele que é orgulhoso, ele tem necessidade de contar ou de mostrar para as pessoas o que ele tem, o que ele é. Então ele se diz o primeiro. Por isso Jesus nos deu essa lição. Então, do plano espiritual é o contrário do que a gente muitas vezes vê na matéria. E a gente tem dificuldade em entender isso. Mas então o mal, o negativo, a ignorância, ela está conosco. A todo instante ao nosso redor. Não importa o que a gente faça. Agora, estar com ela dentro de nós, na nossa mente, é uma escolha de cada um de nós. E esse mal, ele vai estar o tempo inteiro interagindo conosco, porque a gente interage com pessoas. E nem todas as pessoas conseguem se manter afastados do mal. Muitas são atingidas por ele e muitas gostam de estar com o mal, de ter atitudes negativas. São pessoas voluntariamente negativas, que gostam daquela energia, que gostam de agredir, que gostam de passar por cima das pessoas. E essas pessoas irão interagir conosco. E devemos estar preparados para as respostas que vamos dar. Que é o que o Mestre Jesus nos ensina. Somos diferentes. Não devemos ignorar, nem concordar com o mal, mas ter respostas e instrumentos positivos para ele, orientando, esclarecendo, perdoando e entendendo todas essas situações. Então a vida daquele que pretende viver no bem é desafiadora. Não é fácil. Muitas vezes as pessoas terão ideias muito contrárias ao que nós realmente somos. E a gente não pode fazer nada. A gente vê aquela passagem no filme da vida de Chico Xavier, é que ele fica muito ofendido que o jornal Cruzeiro fala mal dele. Aí Emmanuel responde, mas Jesus foi crucificado. Você só tem uma reportagem ruim contra você no jornal, não é nada. E é assim que a gente deve interpretar. Essas pequenas coisas e ofensas que teremos contra nós não serão nada frente ao que os grandes mestres já passaram. Assim a gente aceita melhor. Mas por que eu passo por isso? Mas espíritos que não tinham cargas, que não tinham débitos, passaram por situações muito piores, eu aguento. Eu posso ser ofendido sem ter que responder. Eu posso ser ofendido e esclarecer, mesmo que a pessoa não queira ser esclarecida, ou me calar, mesmo que a pessoa não queira, porque para nós a reação da pessoa é irrelevante. O que as outras pessoas falam é irrelevante para nós. O que importa é a resposta e o pensamento que a gente dá. E à medida que nós vamos buscando cada vez mais luz, essas situações elas não chegam a nós. Quando a nossa luz ela é muito forte, aquele que está cercado de energia muito positiva, os espíritos vinculados à energia negativa não conseguem nem se aproximar dele. E assim as pessoas vão se afastando e essas situações vão acontecendo cada vez mais, cada vez menos. E a nossa vida vai ficando mais tranquila. Então, meus amigos, mais uma vez, o Mestre Jesus nos dá uma grandiosa lição. E Emmanuel amplia essa lição, trazendo o entendimento do Espiritismo. Então, por trás de tudo, sempre há energias, sempre há pensamentos, sempre há vibrações, e a gente deve estar sempre pensando nisso. Não vamos nos vincular a espíritos e pessoas negativas. Vamos deixar que elas passem, sem que a gente se vincule a elas. Vamos nos vincular a pessoas e energias positivas, porque assim nós criamos amigos e facilidades posteriores para a nossa evolução. Agradeço a atenção de todos.